com um relacionamento afetivo entre eu e a adolescente, sendo que me encontrava nesse momento na maioridade, ainda que compartilhando com a garota das liberdades garantidas por leis que tratam sobre a juventude, iniciaram uma conduta implícita de escândalos, que, em se tratando de conhecimento evangélico, é um grave crime espiritual, para com isso expandir infâmia associada à minha imagem. E essa conduta veio se arrastando de maneira tão sinuosa que eu não dava conta de que por trás de muitas aproximações permanecia uma conduta de testagem sobre minhas ações para com garotas que tinham menos de 18 anos. Contudo, tratando-se de uma ação jurídica disfarçada sob a condução de alunas, na maior parte adolescentes, e de mulheres com quem me relacionei que se aproximaram também da minha vida profissional. Da conduta que acabo de falar, ocorreu situações equivalentes quando estive na condição de pesquisador dentro de escolas religiosas, quando, da mesma forma já citada, garotas adolescentes se aproximavam muito afetuosas. O que hoje, na soma de tudo, é possível ver com clareza que se trata de uma cultura de modelagem e de reforço psicológico que já se arrasta desde minha infância, mesmo sem eu dar as respostas para o que tentam me conduzir. Todavia, é esse o papel em que atua a virtualidade, o de impor, a que preço seja, uma conduta a alguém própria da pesquisa experimental. No contexto de que acabo de falar, posso relatar brevemente um ocorrido do ano de 2018, quando fui à cidade de Crato, em que, rodeado por intensas manifestações de vigilância e de intimidações por parte de parentes e da sociedade, ainda sem saber do que se tratava as condutas que se mostravam me investigar, enquanto insinuavam para que eu recordasse do que ocorreu em minha infância, coisa que ao longo de mais de 30 anos, somente nesse momento sobretudo de ocorrência de uma política neofascista de Estado, me faziam recordar. Minha mãe me alertou: deixe que falem o que quiserem. Se você não deve, não tem que temer. Fiquei sob interrogações a respeito de tudo o que me ocorreu. Entretanto, toda essa onda de perseguição e de projeção de uma virtualidade criminosa foi transferida para a cidade de Rio de Janeiro quando fui na intenção de me capacitar. Ou posso argumentar com muita precisão, em decorrência das tantas facilidades, fui transferido para a cidade carioca para ser estudado e ter minha vida manipulada no sentido, como trato em outro documento, de me punir fazendo eu investir o tempo de vida com promessas de algo que não iriam deixar se concretizar. E nesse novo contexto, surgiu um outro padre e uma diversidade de conflitos, incluindo a presença de adolescentes, e insinuações que submetiam a minha presença nos diversos contextos de formação a algo que já era alvo de manutenção desde minha cidade natal. Fazendo parte da equipe de uma escola de dança, no ano de 2014, passei a ser rodeado com discursos do tipo o inimigo. E só mais recente entendi que o inimigo era uma menção difamatória contra pessoas judias. Ainda, como equipe de dança, mas estando na escola matriz, fui agredido fisicamente por um delinquente que assumia uma suspeita função de assistente de aula. E não obstante, presenciei a conduta de um ex-militar, suposto aluno da referida escola, que tentava induzir ao crime de abuso a vulnerável, quando incitava a uma adolescente, portadora de deficiência mental, a se insinuar para mim. No ano de 2015, estava sendo impedido de trabalhar com dança, uma atividade que eu desempenhava já por mais de 10 anos. Entre tantas outras graves ocorrências, no ano de 2015, uma se destacava, inclusive como um dos graves crimes que fere o Estatuto de Roma, que é o Acordo Internacional de Direitos Humanos, de que o Brasil é signatário.
Isto é, na ocasião de um procedimento cirúrgico, enquanto eu estive anestesiado, fizeram uma outra cirurgia, a de esterilização de minha saúde reprodutiva. Continuarei no próximo vídeo.